Cadê o Weber? Porque são vários quadradinhos. Weber está aí. Bom, assim como o José Danilo, se o Weber entrar, a gente coloca ele, eu passo imediatamente para o Sandro Alex de Oliveira, que é representante da CUT, para fazer o uso da palavra por 5 minutos. Deputada, o Weber se encontra, mas está com o áudio desligado. Queria sugerir, o Sandro confirmou presença, mas também não está aqui na sala. Então, enquanto o Weber se organiza, eu passo para... Deixa eu passar aqui para... Para o Paulo, da CTB. Vou passar para o Paulo, da CTB. É isso mesmo. Paulo, você tem 5 minutos. Bem, deputada, boa tarde mais uma vez. É um prazer dividir com você uma sala de audiência. Reflete bem a sua preocupação aí com os trabalhadores e as trabalhadoras. Saudar aqui nosso companheiro Fábio Vilela, do MPT, meu amigo Weber, o Vinícius, né, que é assessor aí do Eliomar, nossa companheira Sueli, que é do mandato da Rejane, ao deputado Dionísio Lins, o companheiro Zé Mauro, da CSB, ao amigão Marcelo Dias, ao Gilberto Palmares, aí que está na sala. Desejar uma boa tarde para todos e dizer aqui, deputado, é o seguinte, a história se repete, né, mais uma vez, com muita dramaticidade. Esses companheiros da Rio Trilhos, né, no passado, ficaram com seus empregos garantidos por uma luta política muito grande que se desenvolveu na Assembleia Legislativa. Vários parlamentares, né, tiveram à frente dessa batalha, lembro do ex-deputado Edmilson Valentim, o próprio Gilberto Palmares, que está aí na sala, né, e foram, né, vários decretos, né, leis que foram sancionadas pela ex-governadora Benedita da Silva, que garantiram, né, o emprego desses, né, servidores públicos e garantiram aí a memória, né, de um projeto de transporte do Rio de Janeiro que esses trabalhadores e essas trabalhadoras construíram, né, e que, se fosse levado, né, a cabo, entendeu? O Rio de Janeiro hoje não vivia esse drama que a gente está assistindo diariamente, né? A Getransp, que está aqui na sala, entendeu? Precisa responder, né, o que faz, entendeu? Para fiscalizar, entendeu? A Rio Trilhos, né, o sistema metroviário, entendeu? O sistema de transporte no Rio de Janeiro, porque todo dia é um sacrifício imenso para quem vem do ramal de Gramacho, para quem vem de Sarapuruna, para quem vem de Santa Cruz em direção ao centro da cidade, né? São milhões de pessoas que ficam reféns desse sistema de transporte carcomido, né, derivado de um sistema de privatizações que as elites governantes do Rio de Janeiro fizeram a partir do governo Marcelo Alencar e do governo Fernando Henrique Cardoso. O Elias foi feliz quando trouxe aqui esse tema. Me parece, deputada, que acho uma das medidas aqui que deveriam ser pensadas de imediatamente como que a Assembleia Legislativa pode estabelecer novamente, não sei se é o caso aqui, mas eu já sugiro que seja pensado, seja medidas legislativas de proteção a esses empregos ainda que ainda existem, né? Porque não se investiu mais na Rio Trilhos, né? Mas se existem possibilidades, né? Se existem condições de se garantir por medida legislativa, a exemplo do que foi no passado, eu já sugiro que seja aqui uma das decisões dessa audiência, né? Acho que a presença do deputado Dionísio Lins aqui tem uma importância muito grande, quero saudar a presença dele, porque a Assembleia Legislativa, deputado, precisa tomar para si esse debate sobre a questão dos transportes no Rio de Janeiro. Não dá mais para milhões de passageiros da região metropolitana do Rio de Janeiro ficar reféns desse sistema que está destruindo a vida das pessoas. São horas e horas que a gente perde no dia a dia dentro dos meios de transporte aqui no Rio de Janeiro. Veja só a situação do metrô, do BRT. Todos os dias a gente filma, fotografa, né, pessoas penduradas nas portas do BRT, né, e o sistema que foi feito para andar com outro formato, tem um formato de maior
tranquilidade, de maior conforto, e não é o que a gente está vendo. Então, a sua presença aqui, deputado, eu acho que é de uma importância muito grande, porque a Assembleia precisa tomar para si o debate sobre essa questão dos transportes públicos no Rio de Janeiro. Me parece que nós teríamos que debater, entender a fundo a necessidade de uma reestatização do sistema metro-ferroviário do Rio de Janeiro, que está comprovado que a privatização não trouxe os resultados prometidos, tanto o sistema do metrô quanto o da Rio Trilhos, não entregaram ao povo aquilo que prometeram. Eu lembro, deputado, que nós estávamos na linha de frente contra a privatização, e o que a gente mais ouvia dizer que seriam entregue ao povo o melhor e maior sistema metro-ferroviário do mundo. E a gente, passados aí, né, todos esses anos, o que a gente vê é um sistema em que oferece ao povo muita dificuldade. Então, eu acho, deputada, que uma das providências que a gente pode tratar aqui nessa audiência é como proteger esses empregos. Lembro que foi, né, na época, tendo um debate muito grande dentro da Assembleia Legislativa, e esta Assembleia tomou iniciativa, né, através dos decretos legislativos, de leis que foram sancionadas pela ex-governadora Benedita da Silva, de proteger o emprego, né, de proteger o emprego daqueles, né, que precisam, porque nós estamos num Brasil de muita dificuldade, com uma carestia gigantesca, desemprego, desalento, e o que o governador Cláudio Castro quer é jogar no olho da rua mais gente para ficar desempregado. Então, eu gostaria aqui, em nome da nossa central de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, deputada Mônica Francisco, mais uma vez agradecer esse espaço, né? Essa parceria tem sido muito importante, né, da luta dessa comissão em defesa da SEDAI pública, né, e de tantas outras categorias que recorrem a essa comissão para defender seus direitos. E gostaria aqui de finalizar exatamente com essa preocupação. Existem condições, né, do Ministério Público interromper, né, esse processo, né, de demissões. Existem condições da Assembleia Legislativa, através de um decreto legislativo, através de uma lei combinada com vários parlamentares, tratar, da proteção desses empregos. Se houver, deputado, eu faço esse pedido aqui, esse apelo, que os parlamentares que estão aqui nessa sala tomem essa iniciativa, né, e que a Assembleia Legislativa consiga, de fato, proteger os empregos desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Isso aqui, um grande abraço para você mais uma vez, Mônica. Força na luta. Muito obrigada, Paulinho. Quero aqui fazer menção também das assessorias. Vejo aqui que são algumas páginas, né? Tem duas, às vezes o quadradinho está em uma, não está na outra. Sueli sempre presente, saudar aí o mandato da nossa queridona, deputada enfermeira Rejane, parceira de luta e também vice-presidenta dessa comissão, está sempre com a gente nessa construção. O mandato do deputado Eliomar, vale lembrar, veja aqui o Pratinha, né, que está aqui acompanhando, o deputado Eliomar, que tem uma atuação nessa pauta muito forte também. Eu quero já propor, na esteira da fala do Paulinho, se for possível, né, que a gente consiga hoje ainda encaminhar aí um GT, pensar nas representações aqui, para a gente pensar um GT, para conversar mais efetivamente a miúde, inclusive talvez uma reunião no próprio Ministério Público, doutor Fábio, pensando aí essa sugestão do Paulinho, nessa dinâmica que os trabalhadores também, as trabalhadoras, servidores, né, da SEDAI também fizeram com a gente, para pensar a proteção desses empregos, né? Porque a proteção desses empregos não se justifica só, estrito senso, pela questão individual dos trabalhos, dos postos de trabalho, mas, repito, o impacto disso em toda a sociedade. Então, chama a atenção do deputado Dionísio Lins também, né? Que a gente possa encaminhar uma representação da sua assessoria para estar também compondo esse GT. Vi que Pratinha abriu aí a câmera, deputado Eliomar, Rejane, que a gente, e depois a gente articula com outros parlamentares também, para que a gente possa esmiuçar cada ponto que tem a ver diretamente com essa questão da perda dos postos de trabalho desses profissionais
são, repito, memória técnica, que tem uma larga experiência técnica e que acabam impactando. Quer dizer, a gente só aqui já viu pontos muito sensíveis, né? Perda de empregos, perda de memória técnica, impacto na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, dito aqui pelo deputado Dionísio, que moram mais distante, né, da capital, que vem da Baixada Fluminense, que vem de áreas distantes e que perdem também seus postos de trabalho porque não se consegue garantir a efetividade dos transportes e os valores também das passagens. Eu passo imediatamente para o companheiro Gilberto Palmares para fazer o uso da palavra por 4 minutos. Seu áudio está desligado, Gilberto, precisa ligá-lo. Eu quero aqui saudar a todos e todas presentes, saudar em especial essa grande guerreira que é a deputada Mônica Francisco, que coloca a Alerj em defesa mesmo dos trabalhadores, deputado Dionísio Lins, deputado Leomar Coelho, os sindicalistas aqui presentes. Pelo pouco tempo, deputada, eu queria me fixar num único ponto e apresentar uma sugestão. Eu presidi, alguns anos atrás, a CPI das Barcas, na Alerj, e fui vice-presidente de uma comissão presidida pelo deputado Leomar Coelho sobre transporte sobre trilhos. E enumeramos um monte de situações de acidentes, inclusive com vítimas, que aconteciam nas barcas até alguns anos atrás e nos trens. Eu acho importante a Getransp estar aqui presente, porque ela pode testemunhar isso, e o Ministério Público. Mas eu acho que era importante que a Comissão de Trabalho, que a Comissão de Transporte e outras áreas da AES se dirigissem ao chefe do Ministério Público, porque essa questão afeta várias áreas do Ministério Público. Essas demissões, eu não tenho a menor dúvida, elas são absolutamente ilegais, não é apenas pelo tocante ao emprego, é porque elas colocam em risco, inclusive, a integridade física dos usuários do metrô e das barcas. Desde que o metrô e as barcas foram privatizadas e que foi criada a Getransp, nunca foi feito concurso público para montar a equipe de fiscais da Getransp. Os fiscais da Getransp no metrô e nas barcas, nesses 22 anos, são os técnicos e profissionais da Rio Trilhos, seja os que ficam na retaguarda, seja os que trabalham na ponta. Então, eu quero afirmar aqui que a demissão desses empregados, para além da questão do emprego, coloca em risco a integridade física dos usuários do metrô e das barcas. Quem vai fiscalizar a barca e o metrô se esses profissionais forem demitidos? Eu testemunhei na CPI das barcas o papel importante, inclusive nos acidentes que houveram nas barcas. Quem vai? Porque não tem fiscal. Fiscal tem que ser alguém de uma empresa, de uma entidade que o Estado fizesse concurso público, ele precisaria contratar fiscais qualificados e treinados. Então, os únicos profissionais. Gilberto, seu áudio fechou. Seu áudio, Gilberto, fechou. Seu áudio fechou, Gilberto. É preciso procurar outras áreas do Ministério Público, que essas demissões são, sim, ilegais. É uma irresponsabilidade processar essas demissões, porque eu afirmo que elas colocam em risco a segurança dos usuários diários do metrô e das barcas. Não se monta trabalho de fiscalização, não se treina fiscais de uma hora para outra. Esses são os trabalhadores, que falou aqui em memória técnica, que já conheciam o metrô desde quando era estatal e que colocaram o seu conhecimento, a sua experiência. A Getransp sabe disso. A gente já brigou aí dentro da Alerj quando quiseram cancelar o convênio da Getransp com o governo do Estado, porque cancelar significava acabar com os fiscais. A Getransp, inclusive, importante ter aqui um representante, será responsabilizada, porque o papel é dela e quem fiscaliza por ela são os profissionais do Rio Trilhos. Então, eu acho que os vários aspectos Obrigada, que foram falados são pode finalizar, pode finalizar. Mas eu queria me fixar nesse ponto. As demissões são ilegais,
porque demitir os técnicos e profissionais da Rio Trilhos significa deixar o metrô e as barcas sem fiscalização, e isso compromete, inclusive, a segurança dos usuários das barcas e do metrô. Obrigado. Gilberto, muito obrigada pela sua sugestão, já está anotado aqui, muito importante. Eu já vou, Heber, passar para você, você estava aí com dificuldade, peço só que você feche seu áudio por um instante, e pedir ao doutor Fábio para, após a fala do Heber, que é da comissão, né, contra as demissões, o senhor também possa intervir aí, eu acredito que o senhor tenha algum ponto, e se despedir por conta do seu horário. Tá? Heber, eu vou então passar para o Heber, 5 minutinhos, e em seguida já passo para o senhor pode já se despedir também, tá bom, doutor Fábio? Obrigada. Heber, você dispõe de 5 minutos para usar aí a palavra, por favor. Heber Fernandes. Tudo bem? Heber, você tem a palavra agora, que é da Comissão contra as Demissões na Rio Trilhos. A gente quer te ouvir. Acho que o Heber está tendo problemas aí, né, com o áudio dele. O microfone dele está desligado, Heber. É importante você... Ligou agora? Ligou. Ótimo, estamos te ouvindo. Então, boa tarde. Eu queria falar exatamente nessa linha que o Gilberto colocou. Eu perdi um pouco, uns 20 minutos, que minha internet caiu, mas eu ouvi um pouco do que o deputado Gilberto Palmares falou. É justamente nessa linha. Não é possível que o Estado, que a Rio Trilhos representa, o Estado é uma empresa estatal, que faça um negócio desse, né? Assim, arbitrariamente, esse tipo de demissão, porque o contrato de concessão prevê essa fiscalização, né? Quando foi criado o PED, o Programa Estadual de Desestatização, previa que seriam criadas agências agência de transporte, no caso a Getransp hoje, e que ela teria o poder de fiscalizar. Então, não é só a questão da operação e da manutenção, é claro que isso é vital, importantíssimo. Existe um patrimônio de cerca de 20 bilhões que é da Rio Trilhos, está no balanço patrimonial, que é publicado todos os anos com atraso, mas é publicado, está na página da Rio Trilhos. Existe um patrimônio, as galerias, os trens, todo o equipamento, o pátio de manutenção, o centro de controle operacional, tudo isso continua pertencendo ao Estado e é a Rio Trilhos a responsável por esse patrimônio, a manutenção desse patrimônio. Então, não há como ter... Imagine cada um, se tivesse um patrimônio, 1% disso. Né? A gente faz o imposto de renda todos os anos, com o nosso saláriozinho pequenininho, dá um trabalho danado. Imagina controlar, tomar conta de um patrimônio de 20 bilhões, porque ele está cedido, emprestado, uma palavra mais popular, para a empresa concessionária, mas ele continua sendo nosso, do Estado, nós compramos isso. Então, tem que ser fiscalizado. Todo esse patrimônio tem que ser fiscalizado. E a operação e a manutenção também, claro, evidentemente, porque aí você está trabalhando direto com o usuário, com o cidadão que vai, que volta e tal, e as coisas têm que estar funcionando bem. Então, não dá para o Ministério Público, não dá para o Judiciário, quer dizer, passar mais algum tempo sem intervir nessa situação. O que está acontecendo na Rio Trilhos, eu sou da área de administração, da área de auditoria, é de respeito para com os empregados lá, né? E aí você trabalha lá, conhece todo... Né? E você é retirado e vem uma pessoa e diz, eu vou assumir isso aí. Você fica aí fazendo as coisas
que o chefe agora sou eu, você vai fazer o que eu mandar. E o cara não conhece nada. Essas pessoas que estão sendo colocadas não conhecem nada. Então, objetivamente, com relação à questão da manutenção da operação, você está lidando com vidas, né, que vão e que vêm diariamente, milhares de pessoas. Né? Com fiscalização já acontece o que acontece, que a gente sabe, né? Imagina sem fiscalização. Então, o Ministério Público tem que atuar, o Legislativo, através de você, deputada, que eu quero agradecer, enquanto metroviário, o Judiciário tem que atuar nesse processo, porque esse nosso Executivo está deixando muito a desejar. É por aí que eu quero falar. Obrigado e boa tarde. Obrigada, Heber. Doutor Fábio, o senhor poderia segurar para nós ouvirmos o senhor Édipo Ázaro da Getransp, porque eu acho que deixaria sua fala até um pouco mais redondinha, mais robusta. Tá bom. Posso sim, aguardo. Muito obrigada. Então, Édipo Ázaro, representante da Getransp, o senhor dispõe de 5 minutos. Muito obrigada pela sua presença aqui. Informo aos presentes e às presentes que nós fizemos o convite, né, à presidência da Rio Trilhos. Nós também convidamos, né, as associações de bairro para estarem presentes. Não vi nenhuma manifestação de presença das associações convidadas, da Gávea, da Praça Sans Penha, também da Glória, e não tivemos esse retorno e não sabemos se está aqui. Se estão, eu gostaria que se anunciassem no chat ao lado. Então, senhor Édipo, o senhor dispõe de 5 minutos. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todas as autoridades presentes e aos demais presentes também. Agradeço a oportunidade da fala, deputada, e agradeço também a fala do deputado Gilberto Palmares. Eu acho que ele já trouxe aí uma boa ideia do que seria o que eu tenho a trazer. O presidente me pediu que eu trouxesse um pouco do testemunho aí e um pouco da importância que a Rio Trilhos representa para a agência. Eu acho que eu tenho que dar um passo atrás e falar sobre a importância da Rio Trilhos para o contexto de transporte dentro do estado do Rio de Janeiro. Como foi mencionado, a Rio Trilhos é a interveniente do Estado no contrato de concessão do serviço público de transporte. O serviço público é um direito essencial, né, um direito social, constitucional aí de todo cidadão. E através da concessão realizada, que hoje é operada pela concessionária MetroRio, quem representa o Estado dentro desse contrato é a empresa Rio Trilhos. E é quem tem, de fato, pessoal técnico especializado até para opinar e elaborar pareceres específicos sobre o tema. A Getransp, como mencionar também, nunca fez um concurso público e a gente não dispõe de mão de obra especializada, engenheiros especializados na operação metroviária, nos sistemas e subsistemas existentes dentro da operação metroviária. E a gente conta com bastante, a gente conta bastante com essa capacidade da Rio Trilhos. Hoje a Rio Trilhos ela tem um papel duplo dentro do sistema de metrô e ele ainda tem, como mencionado pelo deputado, um papel na fiscalização da barras. O papel duplo dentro do metrô é que, como sendo o representante do Estado, a Rio Trilhos tem, através dos seus técnicos e através dos seus representantes, o papel de pautar qual é o que o Estado almeja e o que o Estado necessita dentro do contexto do contrato de concessão, porque a gente tem aí três entidades dentro de um contrato, ou seja, o Estado que concede o serviço, a concessionária que opera o serviço e os usuários, e a Rio Trilhos representa um desses pilares, ou seja, eles têm que dizer qual o nível de qualidade exigido e eles têm que brigar pelo lado do Estado ali dentro. E precisa, obviamente, de pareceres técnicos e equipe técnica ali dentro,
até para tratar de questões extracontratuais, que no âmbito da Getrans a gente fiscaliza contratos operacionais. Então, o caso da construção da linha 4, a construção da estação da Gávea, não entra no âmbito da Getrans, isso é único e exclusivamente no âmbito da Rio Trilhos e do Estado. Então, o primeiro papel da Rio Trilhos é, de fato, representar o Estado na matéria que lhe compete aí da especificidade da operação metroviária. E o segundo papel é que a gente, através de um termo de cooperação, como foi mencionado, a gente compartilha do conhecer técnico desses especialistas, de forma que, dentro de uma programação tratada em colaboração, alguns desses servidores são disponibilizados para a gente em modelo parcial para nos dar suporte à fiscalização. E aí a gente tem dois tipos de servidores que dão suporte para a gente no âmbito da Rio Trilhos, que são os gestores de fiscalização, que ficam dentro do centro de monitoramento das concessionárias lá nos 6CC, acompanhando as operações de metrô e de barcas para fazer a fiscalização via monitoramento de câmeras, e os monitores, que vão a campo conferir justamente a qualidade e execução dos serviços dos dois serviços aqui prestados dentro do Estado, e subsidiam os estudos e pareceres técnicos que a gente elabora dentro da agência reguladora. Eu gostaria de trazer um dado que considero talvez importante. Esse convênio é um convênio que ele é renovado todo ano, e o convênio atual ele vence dia 27 de abril. Hoje a gente tem 41 servidores cadastrados. A gente enviou no dia 1º de março um ofício de intenção sobre a renovação do convênio. A gente ainda não recebeu uma resposta sobre esse ofício de intenção. E eu considero que esse talvez aí seria um ponto importante aí de atenção para a gente deixar considerado, para a gente saber o que pode ocorrer. Então, pode ser que a partir do dia 27 de abril não tenha mais um convênio de colaboração, e aí a gente, no âmbito interno da Getrans, a gente vai ter que desenvolver novas técnicas, ferramentas para elaborar, mas obviamente perdendo a qualidade que a gente tem hoje com a colaboração do convênio. Desde o dia 16 de março, o pessoal que estava em disposição do convênio estava trabalhando através de método não presencial. A partir do dia 21 de março, eles retornaram ao presencial, ou seja, a gente ficou em um período de 2 anos com uma certa deficiência, uma certa carência no nível das informações, mas nunca deixaram de prestar o serviço de fiscalização dando apoio ao convênio. E através de método presencial, e aí também não encaixo todos, tá? Mas o convênio sempre esteve vigente durante esse período. E a partir do dia 21 de março agora, desse ano, o convênio voltou a seu funcionamento pleno, inclusive com as atividades de fiscalização presenciais. Deputado, eu acho que eu me excedi no meu tempo aqui, mas eu achei importante trazer essas informações aqui para o âmbito da audiência e agradecer pelo espaço aí cedido. A gente vai estar à disposição para compartilhar e para ajudar. Junto aqui comigo está o Guilherme Meleiro. Ele é o gestor desse convênio, então ele é a pessoa que responde pelo convênio dentro da Getrans, mas eu achei importante também trazer essa fala, até para demonstrar a importância que é a Rio Trilhos no contexto do transporte do Estado do Rio. Muito obrigada, Édipo. Eu gostaria de pedir a você, se for possível, que você encaminhe para nós da Comissão de Trabalho, e se o deputado Dionísio quiser e achar por bem, nós também podemos encaminhar para a Comissão de Transporte, mas encaminhando a Comissão de Trabalho, o senhor também vai ter ciência, deputado Dionísio, as informações de forma mais organizada e materializada num documento, Édipo, você consegue fazer isso para nós? Consigo, senhor deputado, o Guilherme pega no final da audiência o contato, o caminho correto, e a gente pode fazer isso. Pois não, eu pediria à Lúcia, a nossa secretária da comissão, para se colocar aí no chat, e
o e-mail também, para que seja enviado. O Gabriel também pode colocar para enviar com cópia o e-mail, né, oficial, para nós recebermos aí, e a gente pode, nesse GT que eu propus, que eu acho importante a gente fazer esse GTzinho, e aí pedir a todos que coloquem aqui no chat os seus contatos de WhatsApp, por favor, para a gente organizar e ver quem define aí nesse GT. Gilberto está convidado, se quiser participar conosco na discussão desse GT também. Eu já passo imediatamente para o doutor Fábio, que gentilmente passou até do seu horário aí de saída, para ouvir um pouco, mas eu achei importante que ele ouvisse também o representante da GETRANS. Muito obrigada, doutor Fábio. A palavra está com o senhor aí também para a sua intervenção e despedida. Tá. Eu agradeço, foi bom ter ouvido todos falarem. Logicamente, eu abordei a questão afeta especificamente a legalidade ou não da dispensa sob enfoque do contrato de trabalho, porque a partir do momento que nós judicializamos isso, levamos para a Justiça do Trabalho, com certeza, esse vai ser a primeira questão a ser superada. Por óbvio, vários outros impactos em relação desta conduta vão trazer sérias consequências para o transporte coletivo em geral, para a sociedade. Isso aí, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Mas eu já entrei em contato, conforme prometido, com a Coordenadoria de Primeiro Grau. Acabei de saber, até coloquei, deputada, no chat, questão de transparência, que todos terem conhecimento. Essa denúncia, ela gerou uma notícia de fato, que é um procedimento investigatório que foi distribuído ao colega, o procurador do trabalho, Marco Antônio da Costa Prado. Segundo foi informado, já houve um peticionamento dirigido a ele, talvez tenha sido do sindicato, eu não sei, solicitando uma audiência, e automaticamente foi para ele, para a deliberação. Então, eu me comprometo aqui perante essa comissão a entrar em contato com o doutor Marco Antônio da Costa Prado, pedir uma atenção especial a esse caso, que ele consiga ouvir, né, os interessados do sindicato, e que nós possamos, como sempre tentamos fazer isso, auxiliar na resolução dessa demanda. Eu, como atuo no tribunal, a questão da Rio Trilhos, eu fico vendo muito, até a Justiça do Trabalho, sobre a questão do patrimônio, já vem desconsiderando a personalidade jurídica da Rio Trilhos e atribuindo a responsabilidade em execução ao próprio Estado do Rio de Janeiro. Isso já acontece em vários processos individuais, isso. Responsabilizando o Estado do Rio nessas execuções individuais. Isso eu posso falar que eu acompanho isso diariamente. Mas tudo agora, no que tange essa questão, logicamente, vai ser o promotor natural, o doutor Marco Antônio da Costa Prado. Então, me comprometo, assim terminando, agora o caminho para a audiência, já entro em contato com ele e peço uma atenção que ele delibere para que o sindicato possa conversar e ele adotar as medidas necessárias no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Deputado, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a presença, a poder participar e falar pelo Ministério Público, e peço desculpa por ter que me ausentar, porque é uma audiência atrás da outra, são várias sessões, então, para a gente dar conta de tudo, não é fácil, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, doutor Fábio Vilela, eu agradeço imensamente pela sua presença, muito importante, muito elucidativa, obrigada pela presteza em entrar em contato, né, e com o nosso promotor que acompanha lá, o procurador que acompanha o caso, né, o doutor Marco Antônio. Então, é só agradecer mais uma vez, reiterar a importância do Ministério Público do Trabalho conosco aqui, sempre nos orientando, nos auxiliando, ajudando para que a gente possa garantir a efetividade do trabalho e da defesa, né, dos trabalhadores e trabalhadoras de serviços tão fundamentais e essenciais como esse, né? Muito obrigada. Muito obrigado. E o que precisar também nos acionar, por favor, Claro. fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a pela todos. sua presença. Boa tarde. Eu quero informar também que nós convidamos o presidente da Rio Trilhos, o senhor Gilberto Gueiros, secretário estadual de Transportes, viu, deputado Dionísio, e demais aqui, o senhor André Luiz Narras, mas eles não responderam. Indago se há alguma representação da Secretaria de Transportes ou da própria empresa Rio Trilhos. Não, né? Então, eu passo imediatamente ao José Marcos,
que está com a mão levantada aí para fazer a sua intervenção. Marcelo Dias também tinha levantado, deixa eu ver se ainda continua com a mão levantada para falar. Então, José Marcos, eu passo para você para fazer uso da palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Mônica Francisco, todos os deputados presentes, todos os presentes aqui. Eu quero saudá-los e agradecer essa disponibilidade de vocês para esse assunto. Eu gostaria de complementar algumas informações que eu considero importantes. Primeiro, explicar que o papel da fiscalização, o papel do pessoal que trabalha, da Rio Trilhos que trabalha na Getrans, além de ser os olhos da Getrans, ele também tem um papel primordial de manter o patrimônio. Haja vista que esse patrimônio de 20 bilhões ele pode se deteriorar rapidamente. Se não houver as manutenções adequadas, se não houver os procedimentos adequados de operação e manutenção, esses equipamentos que duraram 40, 30 anos mais antigos, 40 anos mais antigos, eles vão durar 20, 30 e com certeza o Estado vai ser lesado. É importante também observar que as empresas privadas, elas visam unicamente o lucro. E como esse patrimônio não é delas, se não existe uma fiscalização, eles não vão gastar dinheiro, eles não vão investir na manutenção, na preservação desse patrimônio. E eles só o fazem hoje porque são obrigados, porque são vistos, porque são fiscalizados. Isso sem falar em algo muito mais importante do que esses 20 bilhões, que é a vida dos usuários. Eu, por uma coincidência, nessa madrugada, e em outras também, conversando com pessoas que trabalham na manutenção, pessoas que vieram de outros lugares, vieram principalmente da Supervia. Tenho encontrado entre as terceirizadas, entre as empresas que prestam serviços ao Grupo Metrô Rio, vários técnicos que são oriundos da Supervia. E eu não pude comprovar, é claro, eu estou falando do que eu ouvi, isso é sério e é importante, mas eu acho que demandaria uma fiscalização, uma ação do Estado para avaliar isso. Mas nós temos visto aí uma degradação tremenda dos serviços da Supervia. E aí eu ouvi coisa do tipo assim, quando eu estava fazendo manutenção do trem, eu tinha que buscar uma escova no lixo para que aquele trem funcionasse, para que aquele trem voltasse à linha. Eu tive que adaptar uma catenária, eu tive que fazer alguma coisa que não é o melhor procedimento técnico para que tivesse trem para rodar. Então, nós, metroviários, não queremos que isso aconteça no metrô. Nós não queremos. O metrô, durante o tempo que nós trabalhamos, fizemos a manutenção e a operação do metrô, todos os anos que eu trabalhei lá, até 98, antes da privatização ou da concessão, eu ouvia dizer, e isso foi documentado, que o metrô do Rio de Janeiro era o melhor serviço público do Estado. Ele já não é. Mas ainda não está nas condições que a gente vê a Supervia. E eu entendo que o nosso trabalho é fundamental para que ele não chegue a esse ponto. Então, quando a gente vê o que está acontecendo na Rio Trilhos, estão querendo nos demitir, o que eu acho até que deveria ter um processo de concurso público, trazer os melhores profissionais que fosse possível, transferência de conhecimento, uma coisa decente, não. A empresa que hoje quer nos demitir, demite 66 trabalhadores, contratou 70 trabalhadores extraquadros. Eu não sei com que salário, não sei se eles têm alguma especialização, eu não sei por que eles estão lá e em que funções estão, mas existe até um documento que eu li, que foi da própria empresa, quando no processo de retorno ao trabalho presencial, a empresa informou para
a Justiça do Trabalho, que tinha 70 funcionários extraquadros. Então, nós temos, e tinha 290 e poucos funcionários concursados ou antes do concurso, que, pelo que eu entendo, têm os mesmos direitos legais. Então, o que acontece? Estão tirando as pessoas que têm real conhecimento, que quem não fez concurso, que entrou na empresa antes desse concurso, teve que fazer um processo seletivo tremendo. Eu me lembro quando eu fui admitido na Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, nós ouvimos do presidente então a seguinte frase: se você chegou aqui, você faz parte da elite técnica do Rio de Janeiro. Então, nós fomos admitidos através de um processo seletivo extremamente rigoroso. Nós, nesses 40 anos, nos dedicamos à empresa, aprendendo, continuamos estudando, melhorando. Eu me lembro que só em um sistema eu fiz 1 ano de curso com os franceses. E agora, esse conhecimento que a gente aplica no dia a dia, que deveria ser transferido para outras pessoas, e não se leva menos de 2 anos, quiçá 5, para que uma outra pessoa que já tenha um conhecimento prévio, que já seja qualificada, possa adquirir o conhecimento que nós temos para transferir. E aí, de repente, nos jogam fora e coloca quem? Quem que vai ter esse conhecimento para nos substituir? Então, se coloca em risco a segurança realmente da população, se coloca em risco um patrimônio de 20 bilhões, simplesmente porque alguém resolveu fazer alguma atitude sem um mínimo planejamento. Eu não consegui entender até hoje esse processo de demissão. Não só porque ele é um processo de demissão, mas principalmente porque é sem planejamento. Porque ninguém sabe por quê, qual a meta que se quer atingir, o que se pretende com essas demissões, a não ser que 70 pessoas entraram e que essas pessoas entraram sem concurso público porque são extraquadros. Então, conclui, por favor, José Marcos. Completando, eu utilizo esse momento para denunciar isso e para explicar isso, que essa mão de obra da qual eu faço parte, que deseja transferir esses conhecimentos para alguém que possa nos substituir, deseja ver a continuidade dos seus serviços e deseja ver o metrô com a mesma qualidade ou muito próximo do que já foi, e não espera nunca ver acidentes de proporções inimagináveis que possam atingir a vida das pessoas, e também não quer ver esse patrimônio que nós ajudamos a construir ser jogado fora. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, José Marcos. Eu quero reforçar aqui no chat os 2 telefones do Gabriel Ferreira, que é o nosso advogado da Comissão do Trabalho, e da Lúcia Nogueira, nossa secretária da Comissão do Trabalho, para que a gente possa organizar o GT. E eu proponho quinta-feira que vem, às 10 horas, que é o nosso horário de reuniões da Comissão do Trabalho, que a gente possa se debruçar e aí depois a gente define se por meio remoto ou presencial esse GT se reunir para a gente pensar nos encaminhamentos propostos aqui e organizar uma ação mais efetiva, né? Lembrando da sugestão de uma conversa mais próxima com o doutor Fábio, doutor Marco Antônio da Costa Prado, que é quem está diretamente envolvido na condução do caso. Então, chama a atenção aí das assessorias também, do deputado Dionísio Lins, que vejo aqui ainda acompanhando a comissão, vejo que a Flavinha está aqui também. Então, chamar a atenção para esse GT. A gente faz 1 hora, 1h30 de reunião, acho que é o suficiente, na próxima quinta-feira, às 10 horas, que é o horário convencional da reunião da Comissão de Trabalho, para a gente pensar em ações concretas, mais ainda, né, para reforçar essa luta que nos trouxe até aqui a essa audiência, e, basicamente, né, pensar na proteção dos trabalhadores, proteção do trabalho dessas pessoas, mas também no impacto da sociedade dos pontos que vimos aqui. Quero também colocar, né, já como proposta de encaminhamento, chamando a atenção para as assessorias aqui da Comissão do Trabalho, do envio, e aí, se
o deputado Dionísio Lins quiser também, acho que é importante, de alguns requerimentos de informação, eu pergunto se o representante do convênio da Rio Trilhos com a Getransp está aí presente ainda, deseja fazer uso da palavra, porque acho que seria importante. Eu vi já a mão levantada aqui. Marcos, pode abaixar a sua mão, Evandro e o Pratinha, e a gente caminha já para o encerramento dessa audiência. Então, adiantando aqui os encaminhamentos, reunião com esse GT, vi que o Elias também se colocou aqui, né, como disposto a estar junto. Quem mais estiver, por favor, acione os nossos assessores e solicitar o envio dos requerimentos de informação com a máxima urgência à Secretaria de Transporte sobre as demissões, né, perguntando se há um plano de ação da Secretaria também que envolva a Rio Trilhos, né, solicitando também, né, informação sobre a presença ou não da Rio Trilhos na finalização das obras do metrô Gávea, né, querendo saber, de fato, sobre o processo de negociação em relação às demissões, se há provisionamento para o pagamento das rescisões contratuais, né? Se há um plano de contingência, se há um estudo de impacto dessas demissões, enfim, só adiantando aqui e solicitando, por fim, todo o rol de convênios existentes entre a Getransp e a Rio Trilhos. Tá? Então, esses são alguns dos encaminhamentos. Passo imediatamente ao Evandro, depois Pratinha, e 3 minutinhos, depois eu passo de volta para o deputado Dionísio Lins, e em seguida estarei encerrando essa audiência pública. Quem ainda não pegou o contato, tanto da Lúcia quanto do Gabriel, olha aí no chat e entre em contato, por favor. Gabriel, você já faz o grupo de WhatsApp, por favor, e já insere essas pessoas. Boa tarde. Eu sou Evandro, né? Eu sou membro da comissão contra a demissão, fui também dirigente sindical na presidência do sindicato por 2 mandatos e estamos aí nessa briga. Eu acompanho tudo de perto, até porque eu moro em Santa Cruz. Então, de Santa Cruz, eu passo pelo problema da Supervia e passo pelo problema do metrô. O que está acontecendo agora é o seguinte: a decisão que foi tomada lá dentro é de demitir todos os cargos operacionais. Todos os cargos operacionais que estão prestando serviço à agência reguladora nesses últimos 22 anos. O que nós não entendemos, que fica difícil entender, que se querem redução de custeio, a gente até entenderia. Por que não fizeram PDV? Se fizeram PDV, muita gente tem interesse em sair. Agora não fizeram nada. Estão demitindo pessoas que com experiência de muito tempo. Eu, por exemplo, entrei antes da inauguração, entrei em 78 na empresa, a gente fez um monte de curso, trabalhando junto, né? E agora estão demitindo todo mundo, sem direito a absolutamente nada, sem assistência médica, e contratando pessoas destacadas. Uma coisa que eu sempre bati, e continuo pensando nisso, tem uma lei federal, que é a lei das estatais. A lei das estatais preconiza que a pessoa, para ser dirigente do Rio Trilhos, ou de empresas estatais, tem que ter pelo menos 4 anos de experiência na função e 10 anos de experiência de conhecimento do que a empresa faz. Todos que foram contratados não se encaixam nessa lei. Isso é uma coisa que eu sempre reclamo sobre isso, porque agora com essa questão da Petrobras, que iam contratar esse rapaz lá, o secretário do governo federal, falaram que ele não se encaixava porque ele não tinha 10 anos de experiência. Todos que foram contratados nos últimos anos para comandar a Rio Trilhos, para comandar a Central, não atendem os requisitos dessa lei. Não tem 10 anos de experiência em transporte sobre trilho e não tem 4 anos de experiência em empresa correlata. Todos, exatamente todos. Então, por que essas pessoas estão sendo contratadas? A informação que nós temos lá, que foi feito um pacote, entregaram isso a um deputado estadual, eu não sei qual é, e esse deputado estadual nomeou uma pessoa dele e alguém deu uma ordem. Quem deu essa ordem para demitir as pessoas? Num ano eleitoral, para acabar com a fiscalização da agência. A agência, sem o nosso trabalho, não tem como funcionar, e pelo que nós sabemos, o plano de recuperação fiscal do Estado não permite que a agência abra concurso.
Então, agora, dia 27, o contrato vence. Se até lá não for renovado, a agência fica sem pé e sem mão para trabalhar. E quem está dentro lá da Rio Trilhos não conhece nada, absolutamente nada. Nós tínhamos um gestor do contrato, que era o nosso gerente, que é uma pessoa que tinha mais de 40 anos de experiência. Colocaram agora no lugar uma advogada que não sabe nada de nada, e já falou que ela não quer saber de nada. Está lá só para ganhar dinheiro. Todo mundo lá é assim, que foi contratado agora, não quer discutir nada, só quer só ganhar dinheiro. Então, essa é uma grande preocupação. Eu acho que a gente tem que colocar isso, levantar isso como está sendo levantado, com o seu apoio, deputada. Isso é muito importante para a gente, com o apoio da Assembleia Legislativa. Agora, quem deu essa ordem? Quem deu a ordem para demitir? Foi alguém do Estado. Quem foi lá dentro colocado como deputado não tem autonomia para fazer isso sozinho. Alguém está por trás dele apoiando ele para fazer isso. Por que demitir as pessoas? Eu tenho fazendo 44 anos de casa, nós precisamos da assistência médica, nós temos na categoria mais de 30 pessoas que estão em tratamento de câncer, com hemodiálise. Se perder a assistência médica, nossa assistência médica é meio capenga, mas se perder, fica completamente abandonado. Isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Evandro. A gente deu mais um tempinho, porque você também é da comissão, né, contra as demissões, então era importante te ouvir com mais cuidado. Eu pergunto se esse FGov que está aí, suporte, é do governo. Está escrito FGov suporte. Olá, boa tarde. Nós somos da comunicação social, estamos transmitindo para o YouTube da comunicação social aqui da LERJ. Ah, sim, porque eu vi Gov, eu falei, opa, que bom, o governo apareceu. Obrigada, querida. Passo, então, 3 minutos para ti, em seguida, deputado Dionísio, e logo após eu encerro essa audiência. Evandro e Marcos podem abaixar a mãozinha aí. 3 minutos para ti. Oba, boa tarde, deputada Mônica, deputado Dionísio, eterno deputado Gilberto Palmares. Estou aqui representando o deputado Eliomar Coelho, que está agora participando de uma outra audiência aqui da Comissão de Orçamento, não pôde estar presente aqui, mas trazer aqui a saudação do mandato do Eliomar Coelho a todos os trabalhadores da Rio Trilhos. O Eliomar, que foi presidente em 2018 numa CPI aqui na LERJ, que a gente conseguiu conquistar a duras penas depois de muitas reviravoltas políticas, jurídicas, e a gente conseguiu, o Gilberto Palmares fez um trabalho brilhante na vice-presidência, a gente conseguiu fazer juntos um relatório muito conciso de todo um diagnóstico de todo o sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro, e a Rio Trilhos, claro, teve um item importante nesse relatório. A gente fez várias audiências sobre a Rio Trilhos. Naquela época, a gente conseguiu ver, através da presidente da Rio Trilhos que veio aqui, que a Rio Trilhos tinha 390 funcionários, mais de 120 cedidos para vários órgãos e 60 cedidos, claro, para a Getransp, para poder fazer ajudar nessa fiscalização de todo o sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Pena que a gente vê nesse governo e já nos outros governos um total sucateamento, e isso que chega até aqui, isso que a Mônica aqui, pela Comissão de Trabalho, que muito bem representa os trabalhadores, estamos nessa luta aí para tentar impedir essa absurda demissão arbitrária de trabalhadores técnicos que sabem tudo do sistema, isso que é o mais importante, para a gente saber como é que isso, o que está acontecendo. A gente está vendo uma série de secretários entre SAI, já foram 4 ou 5 secretários de governo, no mínimo o governo Cláudio Castro, que tem pouco tempo, então, assim, não há nenhuma política decente para o transporte, e indicações totalmente, não é nem políticas, assim, porque indicações políticas fazem parte da vida técnica também, mas indicações sem nenhum critério técnico, zero, quase que as raposas tomando conta do galinheiro, muitas das vezes, ou gente para fazer nada. Então, assim, esse sucateamento da Rio Trilhos, de todos os sistemas de transporte do Estado do Rio de Janeiro, é uma política governamental, uma política de governo aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem que lutar contra isso. Vamos lutar na política para derrubar isso, mas primeiro tentar salvar o emprego desses trabalhadores técnicos, nesse momento que a gente vê o metrô, por exemplo, ali com a Estação Gávea, prestes a literalmente explodir a qualquer momento, totalmente abandonado numa briga jurídica de concessionária com o governo, com o Tribunal de Contas. Então, aqui eu venho trazer aqui a saudação do gabinete do Eliomar Coelho. Também estamos à disposição. Eliomar também faz parte ali da Comissão de Transporte, então, que a gente estiver junto também para ampliar esse debate para o transporte, como isso é uma política geral, mas sem desmerecer o ótimo trabalho aí que a Mônica está fazendo do emprego mesmo, da vida do trabalhador,
do trabalhador contra a exploração aí das concessionárias também que querem tomar conta do sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro, e o poder público vai fazer isso, vai cada vez mais sucatear a Rio Trilhos, tentar acabar com as empresas como a Rio Trilhos, a Central e várias outras, para deixar a mercê aí das concessionárias tomarem conta. Então, isso que a gente não pode deixar. E parabéns, Mônica, parabéns aí. Um abraço para o Dionísio, para todos os trabalhadores da Rio Trilhos, para o meu amigo Gilberto Palmares também aí. O relatório do Eliomar está à disposição para quem quiser, tem todo o diagnóstico sobre a Rio Trilhos. Então, a gente vai passar depois aí para o gabinete da Mônica, para vocês também terem acesso a isso. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, Pratinha. Então, é importante que o deputado Eliomar, né, que a sua assessoria acompanhe também, participe do GT. Eu já ia te pedir para encaminhar o relatório. Acho que a gente pode fazer um cotejo com o relatório e o que foi implementado ou não, né, nesses últimos anos. É importante, os relatórios de CPI são um mecanismo muito importante de memória, né, e também de cobrança, de denúncia e de anúncio. Então, esse relatório vai ser fundamental para a gente, para fazer esse cotejo aí com os últimos anos e o que a gente está vivendo agora, o que foi ou não implementado, o que piorou, o que melhorou ou não. Então, já passo imediatamente para o nosso queridíssimo deputado Dionísio Lins, para fazer as suas considerações finais, as suas impressões. Saúdo aqui a Valéria Mendes, metroviária, que está se colocando também à disposição para compor o GT. Importante as mulheres aí metroviárias também estarem nessa luta, estão na luta, mas estarem também nessa composição do GT, para a gente ter um diálogo mais próximo e alinhar as ações. Então, deputado Dionísio Lins, sua saudação final, suas impressões. Em seguida, a gente estará encerrando a audiência. Querida presidente, com muita honra, quero cumprimentá-la pela bela atuação, cumprimentar o Pratinha, representando o Eliomar, nosso queridíssimo companheiro, cumprimentar o Paulo Frias, a todos que aqui estão nessa bela audiência pública. Dizer o seguinte, é de se lamentar. A Rio Trilhos, ontem recebi um servidor com 30 e tantos anos de casa. Este servidor, sempre na área da fiscalização, um servidor de atos republicanos, que, infelizmente, está no listão. O que estão fazendo com a Rio Trilhos é de se lamentar. Eu não sei de quem é a pasta, qual é o colega que está com essa pasta. Eu só sei dizer que o governo está levando um soco no estômago nessa administração que está sendo na Rio Trilhos. Eu tinha até pouco tempo o ex-deputado Edésio Frias, um deputado constituinte que era diretor de patrimônio. E ele já não aguentava com aquele momento político, mas que era um momento mais disciplinado. Então, hoje o que a gente vê é se tirar servidor com experiência profissional de 20, de 25, de 30 anos para colocar pessoas que nada têm a ver com o segmento. É natural que política, a gente sabe que, ao se ter uma autarquia, ao se ter uma companhia mista, o político normalmente mexe. Na verdade, a gente tem que conduzir ao nosso modo. Entretanto, tirar funcionários qualificados para colocar pessoas que não sabem nem o que quer dizer Rio Trilhos, que não conhecem da área de transporte. Isso é cruel. Eu quero dizer, presidente, que eu estou às suas ordens para que tire uma pauta disso. Quero assinar em conjunto, quero fazer denúncia ao Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Cidadania, quero assinar em conjunto e decidir nesse momento a doutora Flávia Aguiar para acompanhar, para que a gente, em conjunto, cesse os efeitos da injustiça eleitoral que está ocorrendo na Rio Trilhos. É um absurdo o que está se fazendo na Rio Trilhos. Eu acho isso um escândalo. Tirar servidor que conhece a pasta para adotar clientelismo, colocar pessoas que nada têm a ver numa área
que precisa se salvar, áreas cheias de problema, áreas com penhora trabalhista, e aí sucateando, acabando de sucatear tudo, é derrota. Presidente, eu estou do seu lado, tiro uma pauta, eu assino que a senhora encaminhar para que a gente denuncie e peça socorro ao MP, porque não pode continuar isso que está ocorrendo lá. Tenho dito, muito obrigado, presidente. Muito obrigada, deputado Dionísio. Vai ser muito importante a presença do seu mandato, da sua comissão, na pessoa da Flavinha, que é de uma extrema competência, né? Não é à toa que está aí ao seu lado, para também nos auxiliar nessa construção com os trabalhadores e trabalhadoras que foram alvo dessa arbitrariedade, né? Acho que tem muitos caminhos aí atropelados, deputado Dionísio. Acho que é legítimo que se renove quadros, é legítimo que se garanta, né, cada vez mais a melhoria das empresas públicas, mas o que está acontecendo aqui não é isso, né? A gente vê trabalhadores acima dos 60 anos que são extremamente capazes, que têm capacidade técnica, né? A gente ouviu o José Marcos, que tem um carinho pela empresa, que tem responsabilidade com os equipamentos, né, com que trabalham, e mais do que isso, sabem da responsabilidade de que estão fazendo um trabalho para garantir o transporte de vidas. Quando a gente vê um acidente no trem, a gente fica sempre imaginando, né? Então, a gente não quer que ocorra coisas como essa na nossa rede, né, de transporte sobre trilhos. A gente não quer que aconteça a indignidade que vem sendo alvo os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, acho que esse grupo de trabalho ele vai ser muito frutuoso e a gente vai conseguir encaminhar ações muito concretas. Acho que o relatório da CPI vai ser fundamental para nortear também esse trabalho e que a gente consiga, né, avançar aí com esses encaminhamentos e garantir a manutenção dos empregos, a dignidade dos trabalhadores e uma empresa que trabalhe, que funcione. Porque eu fico pensando o seguinte, deputado Dionísio, se você é um empresário, se você é um gestor público, você quer que a sua empresa seja melhor, porque você vai ter mais retorno financeiro, né, de retorno de imagem, né, de reconhecimento da sociedade, do trabalho que é executado. Então, no serviço público tem que ser a mesma coisa. Então, eu não entendo uma gestão que queira, né, tá aí pretendendo ter continuidade, que faz uma arbitrariedade dessa. Não, então, e conto com Vossa Excelência, deputado Dionísio, até para uma reunião com o governador, com o secretário de Transportes, com uma comissão dos trabalhadores, né, que seja mínimo uma representação da central sindical, para que a gente possa sensibilizar o governador do estado e o secretário de Transportes nesse tema. Eu conto com a sua articulação, com a sua intervenção e também dos demais parlamentares dessa casa. Bom, eu encerro aqui a nossa audiência, agradecendo imensamente a presença de todos e todas. Muito obrigada pelas intervenções, foram todas muito importantes e muito qualificadas, e a gente se encontra na quinta-feira que vem, às 10 horas da manhã, a gente vai avisar no grupo o local, né, aqui na casa, aqui na Alerj, ou de modo remoto para facilitar para todo mundo. Então, muito obrigada a todos e todas, que a gente avance aí na luta em defesa da classe trabalhadora, em defesa da qualidade de vida do povo fluminense e que a gente siga firme com muita esperança. Bom dia a todos, todas e todos. Bom dia, deputado querido, bom dia. Seguimos firmes, coração quente, cabeça fria. Valeu, Mônica. Para vencer os desafios. Vamos que vamos. Obrigado mais uma vez, deputada. Obrigada, deputado. Paulinho.
Vamos juntos, vamos mais Mônica, eu agradeço aí em nome da SESC pela belíssima audiência. Obrigada, deputada. Valeu, Mônica. Obrigada, Valéria. Obrigada, Marinês. Vamos que vamos. Obrigada. Mônica, parabéns pela audiência. Viva os trabalhadores. Obrigada, Pratinha. Obrigada, Sueli, pela presença. Sempre Só a luta presente. muda a vida, Flavinha, Mônica. Um beijo. Com raça e classe, Mônica. Raça e classe.